A partir de agora, a gente tem como destaque aqui na nossa programação, você sabe muito bem, toda quarta-feira é dia de Estevão Daltro, é dia de Nosso Melhor, o quadro aqui na nossa programação que busca o melhor de nós, que busca o desenvolvimento social, que busca a economia sustentável e por isso ele está chegando aqui na nossa programação. Seja bem-vindo, Estevão. Muito boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos que nos acompanhando mais uma vez. Coisa boa, Estevão. O que a gente tem de temas para hoje? Hoje nós vamos falar de economia criativa. A galera que tenta, que busca fazer fora da caixa, né, no dia a dia. E nós vamos fazer um especialista aqui, um grande amigo meu, que é o Décio Coutinho. Décio Coutinho, muitos anos, parceiro de Sebrae, e está aqui com a gente hoje falando um pouquinho. Também vamos falar com o Eduardo, com a Bruna, que faz um trabalho também dentro do... faz parte do cenário, a respeito de vídeos, mensagens de vídeo, coisas que eles se reinventaram nesse processo, nesse momento da pandemia. Tondo? Combinado então, Estevão. A partir de agora, o comando é seu. Então, nós hoje estamos aqui felizes aqui com mais um Nosso Melhor, inclusive com a nossa equipe, a Emily, no YouTube também interagindo com as pessoas, quem quiser participar. E economia criativa, esse é o tema de hoje. Eu quero chamar, então, o meu convidado especial, amigo Décio Coutinho. Chega para perto aqui, Décio. Olá, Estevão, amigos do Sistema Sagre. É um prazer estar com vocês. Bruna, Eduardo e todos os nossos ouvintes aí, Vinícius, Breno, Emily, todo mundo que está aí fazendo esse programa possível. É uma honra, alegria muito grande poder ter esse espaço tão nobre e reencontrar o grande e querido amigo Estevão Daltro. Então, Décio, a gente sabe que nas pesquisas aí, dizendo que o IBGE né, informou que o Brasil sofreu uma retração econômica muito grande, aí, de 4,5% em 2020, uma quantidade enorme de pessoas desempregadas, uma falta de muitas, a classe artística principalmente, assim, sem os palcos, sem possibilidade de receber público. Então, a gente quer falar com você um pouquinho como é que está esse cenário da pandemia para quem está ligado à economia criativa. Fala para a gente um pouquinho primeiro o que é economia criativa, como que está o cenário dessa turma que vive de economia criativa. Economia criativa é um novo conceito, é uma nova economia. Dizem que é a grande economia do século XXI. Esse conceito ele surge há cerca de 20 anos, então, se for pensar em correntes teóricas da economia, é extremamente recente, pouco mais de 20 anos. É um conceito que ainda está em formação, em construção, mas eu tenho um entendimento e um conceito que eu acho que simplifica um pouco o que é economia criativa. É a junção de três elementos, né? Três grandes ingredientes, que seria economia, tecnologia e cultura. Economia no mais amplo sentido, solidária, compartilhada, sustentável, verde, circular, economia tradicional, economia do mais amplo sentido da economia, de trocas, de permutas. Tecnologia também, não só celulares, computadores, softwares, aplicativos, mas também tecnologias sociais, tecnologias de saberes ancestrais, tecnologias, né, que vêm do povo, que vêm das periferias, que vêm de todos os lugares, não só aquela tecnologia conhecida de máquinas e de programas. E cultura também, não só aquela cultura de elite, das artes, mas a cultura dos saberes, do cotidiano, do jeito de falar, do jeito de comer, dos costumes, das tradições. Então, se a gente juntar essas três palavras, economia, tecnologia e cultura, no mais amplo sentido delas, juntando essas três palavras, a gente tem o conceito de economia criativa. E assim, entendendo que o coração da economia criativa é a cultura e a arte, nós fomos o primeiro setor que parou
em virtude da pandemia, né, junto com o turismo e alguns outros, e com certeza será o último setor a voltar, né? A gente nunca vai voltar como era antes, mas de voltar, de você ter aglomeração de públicos, festivais, shows, plateias, isso vai demorar bastante ainda. Então, é um setor que vem passando por muitas dificuldades, é um setor que está praticamente colapsando, muitas pessoas estão saindo do setor para atuar em outros setores para sobreviver e provavelmente vão demorar muito tempo ou talvez nem voltem mais para a economia criativa e para a cultura. Então, a gente percebe uma migração em virtude da sobrevivência, da necessidade mesmo, e um grande colapso no setor da cultura, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? É interessante, Décio, como que cada situação, né, uma situação em si ela é neutra, mas como que cada um reage. Você está falando de gente da economia criativa que está saindo, está migrando para outra área para poder sobreviver. E eu conheço gente que estava na economia criativa, mas assim, no presencial, que está fazendo agora do limão a limonada, né? E eu vou chamar, nesse sentido, vou chamar aqui a Bruna Eduardo, que para eles, a dificuldade, eles fizeram uma plataforma, um trampolim para fazer hoje o que eles apresentavam para poucas pessoas, para o mundo inteiro. O mundo inteiro pode ser cliente deles. Então, vou chamar aqui a Bruna Eduardo. Sejam bem-vindos, meus caros. Mamãe. Olá. Obrigada aí pelo convite. Que delícia esse papo, bater esse papo, né, que nos traz reflexão aí, né? De fato, Estevam, como você bem falou, foi um momento assim de desencaixotar muitas das ideias que estavam guardadinhas ali no fundo daquela gaveta e era hora e foi hora de desempoeirar tudo isso, né? E aí o Edu teve a ideia de criar esse projeto chamado Sua História Contada. Nada mais é do que você encomendar a sua vida, né? Um vídeo que conta a história da sua vida, e a gente apresenta essa história para você em formato audiovisual, através de um roteiro criativo, um roteiro bem pensado. O Eduardo, que também é responsável pelas nossas edições, e ele faz uma trança com trilhas musicais e com fotos, né? A gente até chegou a mostrar aí alguns exemplos para a produção e tem sido um desafio, assim, para a gente, porque não é fácil, né? Mergulhar na vida de pessoas que a gente nem conhece, né, Edu? Verdade. A gente, como você bem disse, a gente fazia circuitos em escolas, SESCs, asilos, todos os lugares que não se pode ir mais. E esse ano também não vamos poder ir, e aí o mercado está dizendo que a gente vai demorar um pouco mais para aglomerar pessoas, né? E como a gente continuou sendo artista e não teve como trocar isso, que a gente é o que é, a gente pensou, o que a gente pode fazer aqui de casa para fazer essas pessoas entenderem que a gente ainda está útil, ainda está trabalhando e tal. E a gente teve essa ideia de unir o que a gente, as duas artes, a arte do audiovisual com a arte do teatro que a gente já tinha. E deu esse caldo bacana. A gente contava histórias, a gente não falou essa parte. É verdade. Nós somos contadores de histórias, atores e contadores de histórias. Fazíamos circuitos lindos nas escolas, inclusive fizemos ano passado uma turnê pelas escolas de comunidades do Rio de Janeiro. E foi lindo e tal. E a gente pensou, tudo bem, a gente conta história, mas o que a gente pode fazer agora, já que a gente não consegue fazer o que a gente fazia, porque as escolas e tudo está fechado? A gente continua contando a história. De quem? Das pessoas. Que pessoas? As pessoas que nos conhecem sabem o que é. A gente lançou essa ideia na internet, algumas pessoas compraram de cara e a gente se viu. Nossa, agora a gente vai realmente contar a história de pessoas. Enfim, isso agora virou um trabalho. Não, eu tô rindo para não chorar aquela, né? Mas o legal, Estevam, é que assim, eu tô vendo o Edu contar aqui, me passa um filminho na cabeça, né? Porque nós nos conhecemos fazendo shows em cruzeiros marítimos. Então, você imagina, né, como você bem ressaltou, Dalton, o setor do turismo e da cultura, né, sem precedentes aí no que foi afetado. Então, a gente que está nesse limiar entre turismo e
e Artes, né, falou, nossa, é uma boa ideia. E a gente criou um estúdio aqui em casa. Esse que é o grande ponto. Então, nós fizemos um cenário, nós investimos em alguns equipamentos audiovisuais, né, um microfone com uma boa captação, e para oferecer também o melhor, porque é uma coisa muito séria, né, você receber aí em vídeo a trajetória da sua vida contada. E a gente tem tido grandes oportunidades de ver as pessoas recebendo esses vídeos sorrindo, porque a maioria, gente, um segredo, eles encomendam na surpresa. Encomendos para os familiares. Exato. E é muito legal. Eu quero deixar o meu depoimento, porque eu assisti o vídeo que foi feito por meu tio, e eu sorri, mas chorei também, muito emocionante. E assim, eu sou muito grato à presença de vocês, no quadro faz parte do cenário, que a gente fala muito das pessoas que se superam, né? E para a gente concluir, eu vou pedir para a técnica aqui botar um pedacinho de uma dessas histórias que vocês contam para as pessoas poderem ver o que é. E, de qualquer forma, deixa aqui para a gente assim, o contato onde que essas pessoas quiserem te encontrar. Bruna e Eduardo. Então, para vocês que têm interesse de conhecer um pouquinho mais da nossa produtora cultural, o Instagram é @ciatricrearte. O nosso canal do YouTube, que tem muitas histórias aí para o pessoal que está com crianças dentro de casa, que é o canal no YouTube, Ciatricrearte. Manda uma mensagem lá para a gente e saiba mais como encomendar o seu vídeo. Muito grato, Eduardo, grato, Bruna. Produção, dá para colocar aí um pedacinho do vídeo deles, por favor? Vamos ver se vai rolar aí. Era tempo de celebrar nas famílias de Francisco e Dona Olga. Foi lá dentro do estado de São Paulo que o menino Valmir chegava ao mundo. E no meio de estradas e costuras da vida, o menino foi despontando. Quando pequeno, Valmir se aconchegava junto com seu pai e ouvia o programa Viola Minha Viola. E nesse aconchego musical, a conexão entre eles ficava mais vivaz. Muito legal, muito legal. Muito grato à presença de vocês. Obrigada, Adalto. Obrigada, Estevam. Obrigada. Esse programa lindo aí. Adorei o approach de vocês falando com a gente. Esse programa não tem espaço para coisa ruim, hein, gente? Ótimo. Adorei. Isso aí. É isso aí. E aí, continuando o nosso papo aqui, muito legal, né? Você vê que tem pessoas que estão se acelerando para o lado digital e estão sobrevivendo e até ampliando. Eu estava conversando mais cedo com os meninos. Eles não têm nem... A fila de espera para fazer os vídeos foi difícil na época do Natal. O bacana é isso, né? Que a gente, como tudo na vida, a gente não pode generalizar, né? Existe um cenário construído, que foi aquele que eu trouxe, né? Mas a economia criativa, ela engloba vários segmentos. E existem alguns segmentos que estão realmente conseguindo, né, despontar. E a gente percebe a área de games, de animações, né? E toda essa área do digital. Eu estava vendo, né, o trabalho da Bruna e do Eduardo, aí lembrei de uma amiga minha lá do interior da Paraíba que começou a fazer serenatas particulares pela internet, né? Então você encomendava para o seu pai no dia do aniversário e ela fazia uma música, ia projetando fotos dele ao fundo e tal. Então, é uma contação de histórias musicada e ela é uma artista que canta, né? E acabou fazendo serenatas, vesperatas e está bombando também, não está dando conta de atender. Alguns artesãos também que têm um produto de alcance nacional e internacional também já confidenciaram para mim que nunca venderam tanto na vida através do e-commerce, né? Das plataformas digitais. Então, existe um cenário difícil que a gente não pode negar nem ocultar, mas existem soluções extremamente inovadoras, né, como essa que você trouxe aí, sensacional, depois eu vou lá visitar, a Ciatricrearte, e mostrar também para o nosso público que existem alguns setores que estão conseguindo, inclusive, se reposicionar através dessas novas tecnologias. E mais do que isso, Estevam, eu acho que o grande desafio que a gente tem é propor a cultura e a arte como uma solução para a pandemia. A gente tem a nossa ciência, né, e a saúde cuidando do nosso corpo, né, e a cultura cuidando da nossa alma, a cultura e a arte cuidando do nosso espírito.
um grande número de pessoas com doenças mentais, com problemas de depressão, né, estão surgindo. Isso é um número que aparece cada dia mais, e a gente percebe na cultura, na arte, uma grande solução para a pandemia, não só na geração de uma nova economia, emprego, renda, distribuição. A cada emprego na economia criativa se geram 2 novos empregos na economia tradicional, mas também curando almas, curando espíritos e salvando pessoas. Décio, eu sei que você rodou o mundo aí fazendo formação na Espanha, nessa área de economia criativa, na Itália. Sei que você é fundador aí da Rede Ibero-Americana de Comunidades, Territórios e Economia Criativa. O que é essa rede? Essa é uma rede que trabalha o conceito dos territórios criativos, das cidades criativas, né? E essa é uma pauta muito importante, porque hoje a gente tem, no Brasil inteiro, mais de 5.000 municípios que estão com prefeitos que acabaram de assumir, né? Alguns dando continuidade, mas a grande maioria novos prefeitos, novos vereadores. E a pauta da cidade criativa, ela é uma pauta extremamente vibrante, inovadora, e que ela é uma solução para toda essa crise, porque no momento que você ativa os talentos criativos em uma cidade, você gera novos negócios, novas ocupações e melhora a economia com qualidade de vida. Antigamente, ouvintes, a gente precisava trazer uma grande indústria para uma cidade poder se desenvolver. Hoje, esse paradigma mudou. A nossa grande indústria hoje é um grupo de pessoas criativas. Então, se eu entender que, em vez de trazer um prédio, uma montadora, uma grande indústria, eu conseguir trazer pessoas talentosas, pessoas criativas, essas pessoas dentro da minha cidade vão fazer com que a minha cidade comece a gerar novas rupturas, novos espaços, novos embriões de negócios, e, a partir daí, surgem novas economias. Como é que eu atraio esses criativos? Como é que eu atraio essas pessoas para a minha cidade? Oferecendo para elas uma cidade agradável, uma cidade limpa, uma cidade que tem a possibilidade dela desenvolver programas, projetos, como esse que a gente acabou de assistir aí. Para isso tem que ter, por exemplo, internet. A gente não precisa mais morar numa grande capital, mas a gente pode morar numa cidade pequena, desde que eu tenha uma infraestrutura, por exemplo, como uma banda larga, uma internet que eu possa escoar minha produção criativa, né? Inclusive, nós estamos, nesse tema de hoje, nós estamos alinhados com os ODS, né, Décio? Além de economia criativa, estaria aliado com vários, né? Mas a gente está destacando o objetivo 9, que é indústria, inovação, né, e infraestrutura, porque precisa de ter essa infraestrutura. Por exemplo, eu estou lá em Pirenópolis. Pirenópolis é um problema sério. Tem um mundo de gente criativa, mas a gente se esbarra no problema da internet. A gente ainda não tem uma boa internet em Pirenópolis que a gente possa ter uma segurança, né, de estar produzindo mais por lá. Então, assim, eu acho importante isso, e também se conecta com a ideia desse conceito de cidades criativas, né? Como é que isso conversa com esse projeto de cidades criativas, Décio? O desenvolvimento sustentável, ele é exatamente o transbordamento de vários setores. No momento que você consegue conectar a criatividade, a cultura, a tecnologia, música com saúde, né? Audiovisual com contação de histórias, como a gente acabou de ver esse caso. Então, a conexão, ela gera inovação. Mas eu consigo potencializar essa conexão quando eu tenho, dentro desse conceito dos ODS, desenvolvimento sustentável, a gente tem uma infraestrutura que possibilite essa conexão ser potencializada. Então, é muito importante a gente pensar não só no desenvolvimento sustentável, mas num desenvolvimento que seja regenerativo, que ele possa gerar negócios célula-tronco, que ele possa gerar negócios que sejam autossustentáveis, autogeridos, e que possam ser negócios que tragam não só um conceito de sustentabilidade, mas um conceito ampliado da sustentabilidade, que é a regeneração. A regeneração é a grande pegada agora, é o upgrade do conceito de sustentabilidade. E trazendo dentro do conceito de regeneração social, ambiental, econômico e cultural. A cultura como quarto pilar da sustentabilidade. Então, é muito importante a gente atentar para essa questão dos ODS, né? E trabalhar muito nessa questão do novo conceito da sustentabilidade. Fala um pouquinho mais desse conceito regeneração. O que quer dizer? O que ele está trazendo dentro desse termo?
é uma forma de você ter um negócio que não consuma recursos do local, que você consiga, mais do que uma economia circular, uma economia verde, de reuso de água, é você conseguir fazer brotar nova água, você conseguir fazer recursos serem restaurados, revitalizados, reabilitados, né, regenerados. Então, você pega uma área e essa área você preserva, ela volta a ser uma área de cerrado, uma área de floresta, onde nasce água, onde tem frutos, onde tem pássaros, onde tem uma fauna. Você pode trabalhar, por exemplo, uma startup de biotecnologia que construiu um tijolo feito de bactérias. Então, você faz um tijolo, uma casa, a partir de uma cultura de bactérias. É tecnologia, cultura e economia. Você não gasta terra, você não gasta matéria-prima, você cultiva bactérias que vão gerar um tijolo. É você tirar a poluição do ar e jogar limpo na atmosfera. Então, usinas de reciclagem de ar, como já tem na Islândia, na Finlândia, em vários lugares. Então, uma série de negócios criativos que vem surgindo com essa pegada da regeneração. O fotógrafo Sebastião Salgado comprou uma área em Minas Gerais e há 20, 30 anos era uma área que tinha erosão, vossoroca, completamente degradada. E ele simplesmente cercou a área, plantou mudas e hoje é uma área totalmente regenerada, gerando uma série de impactos em todo o seu entorno. Então, esse é o conceito, não é só sustentar e manter para as próximas gerações, para que meu neto possa ver essa cachoeira, para que meus netos possam ter acesso a isso, essa cultura. Mas é mais do que isso, eu consegui estimular a criação de novos elementos, novos negócios, né, ampliando esse conceito da sustentabilidade, de degenerativo para regenerativo. Gostando de ver. Sempre evoluindo, né, Décio? Décio é o batedor, ele sai catando, bebendo as fontes internacionais há muitos anos fazendo isso e trazendo isso para cá. E agora aqui, Décio, em Goiânia, cara, como é que está a cena aqui? Já existem bons exemplos nesse cenário aqui, gente trabalhando com essa cultura de regenerativa? Sim. A gente tem algumas iniciativas, né, que geralmente são iniciativas de coletivos e grupos independentes que estão, por exemplo, revitalizando praças do setor sul. Não sei se você sabe, né, mas tem praças no setor sul que tem pomar hoje, que você pode ir lá uma vez por semana colher frutas, colher alface, e você acaba utilizando, né, uma praça, um espaço público que antes estava completamente abandonado, sendo hoje fruto, né, de não só de um espaço de convivência, um espaço de coesão social, de encontro, de troca, mas também gerando, né, alimentos para as casas vizinhas da praça. Tem uma série de iniciativas, são iniciativas que ainda não têm muito apoio, de pessoas que também gostam de romper e abrir, né, trincheiras e trilhas, e que vem surgindo aí. Em Teresópolis, eles fizeram um trabalho muito interessante, aqui pertinho de Goiânia, Teresópolis, onde eles pegaram os terrenos baldios e começaram a plantar feijão verde, e esse feijão verde nos terrenos baldios está sendo usado na merenda escolar. Então, você pega uma área que está completamente parada, né, uma área morta, e transforma ela numa área de cultivo e usa para alimentar a merenda escolar. Então, surgem muitos exemplos desses, mas ainda estão fragmentados e desconexos. O nosso desafio, né, com a economia criativa, com a cidade criativa, é gerar conexão entre esses projetos e estimulando que a gente traga esse novo conceito para a cidade. Em vez de ser uma cidade feita para carros, onde a gente privilegie, né, as ruas e as pontes, os viadutos, a gente conseguir fazer uma cidade pulsante e viva para as pessoas, né? E aí é muito mais interessante, por exemplo, você ter uma rua fechada ao trânsito, ela aumenta 40% o faturamento do comércio se ela for uma rua para pedestres. Só que as pessoas têm aquela ilusão que se fechar o trânsito da rua, meu faturamento vai cair. Muitos estudos que provam o contrário, que se você fecha a rua, aumenta as vendas, né? Você conhece Pirinópolis? Vamos falando aqui de Pirinópolis. Então, tem aquela rua ali do comércio que sai ali por trás da Rua do Lazer. Ali. Eu falo, gente, por que passa carro aqui, né? Mas já tentou se fechar aquela rua ali muitas vezes, mas os comerciantes não querem deixar. Você imagina se aquele não passar as carros, todo mundo transitando ali. Como que a gente vence essas resistências, Décio? Não é fácil, não. Essa é a pergunta de $1 milhão, mas tem várias formas, né? Uma é através de dados, pesquisas, né? Através de argumentos científicos.
A outra é você conseguir sensibilizar as crianças. Eu acho que as crianças têm um poder muito grande de mobilizar uma cidade. Pela educação, pelas escolas, a gente vai pelas crianças, professores, e a gente consegue transformar um território. Acho que a gente tem que investir muito no futuro da nossa economia, no futuro da nossa cidade, que são as nossas crianças. E eu, sempre que eu faço trabalho de cidades criativas, e eu só trabalho com pequenas cidades no Brasil inteiro, o primeiro lugar que eu vou de plataforma de transformação da cidade são as escolas da cidade. E a gente trabalha gincanas com os alunos para eles mapearem os artistas da quadra dele, as doceiras, os contadores de causa, as pessoas que contam piada, as pessoas que cozinham no bairro dele. E a gente começa a fazer um mapeamento de um pré-sal criativo que está oculto dentro das casas e consegue fazer esse pré-sal criativo jorrar através das crianças, sensibiliza os professores, sensibiliza os pais e através da educação a gente muda essa realidade. Décio, nós estamos chegando assim ao encerramento da nossa fala hoje. É tanto assunto, nós vamos ter que marcar outro dia para a gente conversar mais. Mas você deixa o seu recado final e, principalmente, assim, o que o poder público pode somar e auxiliar para que isso possa ser mais realidade? Eu acho que o poder público ele tem um papel essencial, não só de liderar esse processo. Para ter uma cidade criativa, a gente precisa ter uma sociedade criativa, mas a gente precisa ter também lideranças criativas. Então, é abraçar o recurso mais rico que existe perto da gente, que está disponível, e numa crise financeira, esse recurso pode resolver tudo dentro de uma cidade, que são os talentos, as pessoas, né, as histórias, e a gente continua focado em produto quando o mundo quer ouvir histórias, né? A gente acabou de ver esse caso aí. Então, que a gente possa, como diz o poeta de Manuel de Barros, transver o mundo, ver o mundo com uma nova lente, enxergar a nossa cidade sob um outro olhar, percebendo a riqueza que existe nela, que é a riqueza criativa, a riqueza das pessoas, que mobiliza toda uma economia que está hoje imersa, oculta, invisível. Então, eu acho que esse é o grande recado e tentar, né, pensar, imaginar quais são as possibilidades que a gente consegue ter dentro de um cenário desse aí. Só queria terminar aqui com uma frase do Ailton Krenak, no livro Amanhã Não Está à Venda, que ele fala o seguinte: a gente precisa criar novas conexões, novas reconexões, e a gente precisa rever o nosso modo de enxergar o mundo. Se não mudar o jeito de olhar o mundo, a gente vai continuar cometendo os mesmos erros. É isso aí, tudo muda o tempo todo, né? Exatamente. É isso aí. Que a gente possa ser agente de mudança. A gente sonha aqui com o nosso melhor, inspirar as pessoas a mudarem a si próprias e, de alguma forma, somar nessa mudança que a gente precisa, tá? Eu te convido, Décio, quem está nos acompanhando, a nos encontrar no Spotify, lá no meu Estevão Daltro, tem também a playlist no Spotify do programa Nosso Melhor, tem várias músicas legais para nos inspirar, tá? E é isso aí, muito grato pela oportunidade, Décio, um abraço a todos que nos acompanham. Tôndolo, espero que você esteja aí bebendo nessa fonte criativa do Décio Coutinho. Obrigado. Vou chamar aqui o Tôndolo de volta para comandar aqui o barco. Tudo bem, Tôndolo? Firme. Você está me ouvindo, Estevão? Agora sim. Eu disse que eu estava bebendo assim, ó, incansavelmente, de guti-guti, sem tempo de respirar. Senhor, tem que trazer o Décio em outros momentos aí para poder falar mais, porque tem muita coisa para trazer, viu? Coisa boa, então. Muito obrigado, viu, Estevão? Abraço a todos. Um abraço. Esse Estevão Daltro com o nosso melhor quadro aqui na nossa programação, momento aqui na nossa programação, em busca do momento em que, no programa, onde a proposta é que a gente ponha a mão na massa, né? Então, esse é o objetivo do Estevão Daltro, e trazendo os destaques e pessoas que fazem e que põem a mão na massa são destaque aqui na programação.